Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como cada um de vocês tem passado, você que está sempre aí nos visitando, você que está pela primeira vez em nosso canal, está conosco aqui para poder também desfrutar deste momento em ouvir a palavra de Deus, meditar e através dela poder seguir o seu caminho e assim a palavra de Deus ajudar a você a encontrar e a viver com o Salvador Jesus. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor João César Paganelli, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia Paz, de Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná. Nós queremos então, no dia de hoje, o nosso estudo bíblico, continuar meditando na carta aos Filipenses, agora o capítulo 3, versículos 12 ao versículo 21. Mas antes que possamos então ouvir a leitura bíblica e meditar nas palavras, nós vamos querer falar com o nosso Deus em primeiro lugar, em oração. Santo Deus e eterno Pai, novamente nos deste a maravilhosa oportunidade de estarmos desfrutando deste maravilhoso dia. Obrigado pela tua companhia desde o nosso acordar, principalmente na proteção que nos deste na noite em que passou. Obrigado, ó Senhor Deus, por ser o nosso Pai amoroso e misericordioso. Tu sempre tens paciência para conosco diante da nossa vida, diante dos nossos erros, diante das nossas limitações. Obrigado porque através do teu Santo Espírito tu capacitas aqueles que tu chamas para viver no teu reino. Também capacitas muitas outras pessoas para fazer o bem, para mostrar que tu estás no controle e que assim opera em todas as pessoas. Obrigado, Senhor Deus, porque através do anúncio da tua palavra, ela tem sido muito boa para muitas pessoas, onde muitas estão encontrando em Ti o Salvador, o Consolador. Obrigado por transformar muitos e muitos corações através desses momentos em que passamos juntos, ouvindo, estudando, meditando, orando, principalmente honrando o Teu santo nome. Agora, diante deste momento, queremos continuar dedicando um pouco do nosso tempo a Ti, Senhor Deus. Por isso, santifica-nos e esteja conosco com a Tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo, para que assim sejamos novamente alimentados pela Tua Santa Palavra. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, assim nós colocamos tudo que está em nosso coração diante da Tua vontade, para que o Senhor continue cuidando da nossa vida, cuidando da vida da igreja, cuidando da vida deste mundo e também cuidando diante deste momento em que vivemos tão difícil. Assim, novamente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Agora você pode pegar a sua Bíblia, você pode abrir no Novo Testamento, na carta aos Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao versículo 21, onde nós vamos realizar a leitura e depois meditar um pouquinho, né? Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avança para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém,
Se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tomar ou tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que não são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Até aqui então a leitura do nosso texto. E vamos partir do versículo 16, a primeira parte, na qual o apóstolo Paulo fala: portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Se nós formos pensar naquilo que o apóstolo Paulo fala no versículo 14, onde ele corre, vamos pensar numa corrida, por exemplo, uma das mais famosas no Brasil, a São Silvestre, que acontece normalmente no dia 31 de dezembro. Ou qualquer outra corrida que possa ter uma longa duração, ou até mesmo de curta duração. O exemplo que o apóstolo Paulo ele traz é justamente porque normalmente quando você está numa corrida, você está focado, você está olhando para frente e dificilmente você olha para trás ou o que está muito à sua volta. Pois você tem um objetivo, que é correr, se manter firme, porque ao longo de muito tempo você se preparou para este momento. E este preparo então faz com que você tenha determinação para chegar até a linha de chegada. É claro que pode ocorrer que uma dor muscular, uma contusão ou alguma outra coisa no corpo dê algum sinal que você não possa chegar nesta linha de chegada. Mas é interessante como o apóstolo Paulo ele foca. E este foco é justamente porque no texto anterior, do capítulo 3, versículos 1 ao versículo 11, ele fala do seu passado. O passado do apóstolo Paulo era viver na lei, como nós conversamos no estudo anterior. Mas agora esta lei tem um outro sentido, agora a visão dele é para o futuro, é olhar para Cristo. Pois quando ele seguia a lei, ele prejudicava muito as pessoas, ele perseguiu a igreja, ele matou pessoas, ele se agradou em ver um dos discípulos, um dos seguidores de Jesus ser morto. Então, o apóstolo Paulo fala no capítulo 3 que ele se orgulhava da vida que ele tinha agora, só que agora ele se orgulha muito mais porque a vida dele está nas mãos de Deus. E o foco dele é este. Bem, o que passou para trás, passou. E o nosso texto ele vai dizer, eu não olho para trás, mas eu continuo seguindo. Né? Como por exemplo no versículo 13, no final do versículo 13. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço o que está à minha frente. Então, o foco não é quem está lá atrás. O foco é como nós chegamos à linha de chegada. Nós precisamos olhar para frente. E toda esta corrida, toda esta determinação, todo este preparo,
em que a vida de um corredor tem para conquistar o seu objetivo, que é vencer, ter a coroa, ganhar uma medalha, a vida do cristão se assemelha. Desde o momento em que nós somos batizados, nós recebemos o dom da fé. A partir disso, os pais, padrinhos, igreja, dá todos os subsídios para que esta criança, para que um jovem, para que um adulto, para que um velho possa, a partir deste momento, ser determinante, ter um foco. Focar para chegar na linha de chegada. E isso Deus faz conosco na vida do cristão. Desde pequeno até velho, o Senhor está conosco. Ele, através da sua palavra, nos motiva, nos faz ter determinação para continuar seguindo a nossa vida rumo ao foco, que é aonde Cristo conquistou, diante da sua morte, da sua ressurreição, a ressurreição para cada um de nós, como o apóstolo Paulo fala no final do nosso texto. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Assim como Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Só que diante desta corrida que o cristão tem, que se assemelha de um corredor profissional, é que muitas vezes, ou algumas vezes, quando se tem uma dor muscular, quando se tem um problema físico, ou acontece de algum órgão dar algum sinal e impede para que ele tente continuar, para que ele possa chegar à linha de chegada, o cristão também se depara com o pecado. Muitas vezes em nossa corrida o pecado atrapalha, o mundo atrapalha, nossa própria carne atrapalha, Satanás atrapalha a nossa vida, a nossa corrida, para que nós possamos então estar nos braços de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele novamente chorando, porque ele já havia avisado muitas vezes a igreja de Filipe dos cuidados que realmente outras denominações, outras pessoas, outros pensamentos pudessem tirar o cristão da sua corrida para que Deus pudesse abraçá-lo no final da vida de cada um. Eles poderiam perder a vida eterna. Por isso o apóstolo Paulo então diz no versículo 18 e seguintes: já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. E muitas vezes nós também desejamos as coisas que nos apraz, que nós gostamos, que nós queremos tanto, que nós esquecemos que nós estamos numa corrida para que Deus possa nos abraçar no final da nossa vida. E nesta nossa corrida muitas vezes nós não pensamos ou nós desviamos o nosso foco para o que está lá atrás, para o que está à nossa volta e acabamos então saindo da pista, saindo do trajeto que já foi demarcado. Todo corredor, ele sabe qual é o trajeto que precisa ser percorrido na sua corrida. Todos têm a noção e têm também a distância. E nós cristãos é a mesma coisa. Desde o momento em que nascemos, vivemos neste mundo, morremos, é o percurso, é o tempo da nossa corrida. Mas nós queremos chegar lá. E o apóstolo Paulo novamente alerta: cuidado, senão vocês podem também seguir os desejos do corpo, os desejos do coração, os desejos pecaminosos, e aí então, infelizmente, você pode se tornar um cristão que transmite uma vergonha para as outras pessoas, pois você pode dizer que é cristão, mas vive uma vida totalmente fora do que realmente é ser um cristão. E
continuando, eles têm orgulho e pensam somente nas coisas que são deste mundo. E o mundo nos faz pensar que somente aquilo que o mundo oferece é o certo, é o ideal para a nossa vida, é o que nós precisamos correr atrás e fazer com que nós possamos nos esquecer do nosso querido e bondoso Deus. Mas o apóstolo Paulo fala, nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos diferentes. E Deus quer, por meio da sua palavra, através desta carta, através da repetição de que nós somos cidadãos dos céus e Deus preparou o céu para cada um de nós, para que possamos chegar ao final da nossa vida e estarmos na certeza de que Deus vai estar lá nos abraçando, nos acolhendo e dizendo agora você vai viver comigo ao meu lado eternamente, como o apóstolo Paulo fala no final do versículo 21. Ele vai transformar essa minha vida inútil, essa minha vida mortal, para uma vida imortal, gloriosa e perfeita, como Deus fez com Adão e Eva. Então, amados em Cristo, os nossos visitantes, você que está aí pela primeira vez conosco, a corrida da sua vida é esta. Deus planejou uma vida para você e Deus quer que você tenha esta corrida ao lado dele. Por isso ele chama a cada um de nós por meio da sua palavra, para que nós possamos aceitar Jesus e possamos viver ao lado dele. Para que Deus continue com a sua mão sobre nós, pegando em nossa mão e correndo junto conosco diante deste nosso trajeto. Muitas vezes vamos cair? Sim. Vamos querer desistir? Também. Vamos querer jogar tudo para o alto? Também. Mas saiba que Cristo está ao seu lado. Por isso, diante desses momentos em que algo atrapalha a nossa corrida, o nosso foco para chegar ao final da linha de chegada e ser um vitorioso, coloque tudo em oração. Peça para que Deus te levante, te sustente, te guie, te oriente, te capacite diante das adversidades deste mundo. Tenho certeza que assim Ele fará, pois Jesus prometeu que quando nós estivermos cansados e sobrecarregados, só colocar o nome dele em nossa oração e assim ele vai ouvir e vai pedir para que Deus realize o que for melhor para a nossa vida. Portanto, que Deus possa nos abençoar diante deste momento de reflexão, hoje e para sempre. Amém. Quero convidar você para que possamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, foi muito bom estar com você. Espero que Deus os abençoe neste dia, que possa abençoar durante toda esta semana e assim Deus permita que amanhã possamos estar aqui novamente louvando e engrandecendo o seu maravilhoso nome. Fiquem na paz de Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro.